Fala galera, Gildo Moraes aqui, professor de História do Colégio Curso e Aplicação. E a gente vai continuar falando aí hoje de Egito Antigo. Nesse caso, a gente já está falando aqui do finalzinho do Egito Antigo, né? Eu disse a vocês que por 500 anos, né, o Egito foi dominado pelos núbios, né? Os núbios, núbio era a maneira como o Egito, Núbia era a maneira como o Egito se referia ao reino de Kush, né, toda aquela região. A Núbia, galera, equivaleria hoje ao norte da Etiópia. Tá? Só uma curiosidade para vocês, a Etiópia é o único país da África que nunca foi colonizado pelos estrangeiros. Né? E por último, a gente tem aqui uma observação interessante, ó. O Egito chega a ter uma experiência monoteísta, galera, por um período muito curto de tempo, né? Chamado de Reforma de Akhenaton. Justamente é o culto no deus Aton. Né? Obviamente, o faraó vai se chocar com a classe de sacerdotes que não tinham ali nenhum interesse em aumentar, né? Nenhum interesse em diminuir, na verdade, o leque de possibilidades. Até porque o culto seria centrado todo no faraó, fazendo com que os sacerdotes, por sua vez, perdessem importância. Né? Aqui já na fragmentação, né? O Império Egípcio começa a entrar em colapso aos poucos, só você observar as datas. Né? Hoje de manhã eu estava dando aula para os alunos e falei assim, pô, eles são invadidos toda hora, né? Você tem os Ixos, você tem os Núbios, você tem os Assírios, você tem os Persas. Galera, lembra que o Egito Antigo durou 3.000 anos, né? Muita coisa dá para acontecer. Na verdade, 3.200 anos, né? Muita coisa dá para acontecer aí em 3.200 anos, né? Logo depois você vai ter o domínio assírio, nós já falamos dos assírios, né? Um povo militarizado, um povo até violento da região da Mesopotâmia, né? E depois eles serão substituídos pelos persas. Eu não vou falar muito dos persas não, vou deixar para a gente falar deles um pouquinho mais à frente. Sobraram duas questões aqui que eu acho importante a gente comentar. A primeira delas, galera, é que a religião era politeísta, a gente falou disso um pouquinho lá atrás, né? Inclusive isso era uma característica dos povos daquela região. Né? E ela é antropozoomórfica. Essa palavra aqui é interessante, galera. Antropo é homem, né, ser humano. Zoo, animal. E morfo, de forma. Né? Antropozoomórfica. Animal, homem, forma. Basicamente falando, quer dizer que as divindades eram reproduzidas com uma mistura de homem com animal. Se você pega o Anubis, que é o deus do mundo dos mortos, por exemplo, ele é um homem, né, corpo de homem, cabeça de chacal. Horus, corpo de homem, cabeça de águia. Sete, corpo de homem, cabeça de cobra, né? E assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Outra coisa muito importante, explica pra gente, né, tá aqui, explica pra gente a existência das múmias, é o grande valor da vida pós-mortem. Para o egípcio, a vida depois da morte era tão importante quanto a vida antes dela. Tudo bem, galera? Inclusive, a gente poderia até dizer que para os egípcios, a diferença entre estar vivo e estar morto era muito tênue, era muito fininha, né? Era quase que inexistente para eles. É claro que quanto mais importante o indivíduo, quanto mais ele se destacasse na vida social, maior, mais bem preparado, mais bem especificado era o seu tratamento, né, de mumificação. Né? Mas basicamente falando, né, você retirava os órgãos internos, mergulhava o corpo numa solução de alcatrão para deixar ele bem ressecado, né, perfumava o corpo, então envolvia com ataduras, né, e aí colocava em sarcófagos específicos. Tudo bem? Lembrando, obviamente, que as pirâmides do Egito são grandes tumbas, né, em homenagem aos faraós Quéops, Khafre e Miquerinos. Tudo bem, galera? Beleza? Então a gente fecha aqui o Egito Antigo e passa para a região da Palestina, né? Os hebreus. Eu cheguei a comentar com vocês que os hebreus são o primeiro povo monoteísta daquela região. Não o único, né? Inclusive, é o único que escapa à regra lá do politeísmo do modo de produção asiático, né? Fatalismo religioso, ou seja, se considerava um povo escolhido por Deus, né? Pelo Deus. A Palestina, a região que eles habitavam na época e a qual habitam atualmente, era Canaã, a terra prometida, né? Isso aqui para nós é muito importante, ó, galera. A história bíblica é a principal, se não a única fonte de estudo sobre os hebreus
Mas quando a gente diz hebreus, a gente se refere aí à origem do povo hebraico, né? E por que isso é interessante, galera? Porque para os historiadores, tendo a Bíblia como única fonte histórica, para os historiadores acaba se revelando meio complexo a gente estudar a história dos hebreus. Porque é muito difícil para nós conseguir separar o que é narrativa religiosa do que é narrativa científica, histórica, né? Então, é sempre importante ir muito devagar, né? Pisando em ovos com muito cuidado para não misturar uma narrativa com a outra, né? Economia, agricultura e comércio, né? Trocas culturais com diversos povos, principalmente porque eles, primeiro, porque eles chegam a sair da região da Palestina algumas vezes, né? E quando voltam à região da Palestina, ela está habitada por outros povos, né? Então há uma certa diversidade cultural, né? Lembrando, eu coloquei aqui para vocês diáspora hebraica, né? Diáspora judaica, mas não é a primeira vez que os hebreus saem do território, né? A primeira vez eles migram por questão climática, a gente já falou isso aqui, atravessam a Península do Sinai, chegam no Egito, são feitos escravos pelo faraó, né? São libertos lá por Moisés, atravessam o Mar Vermelho, 40 anos do deserto, a tábua dos 10 mandamentos, retornam para aquela região, né, que eles haviam abandonado, a região, como eu falei, habitada por outros povos. Eles se unificam, as 12 tribos se unificam, é a era dos juízes, né? Expulsam aqueles povos e aí formam um reino próspero, né? Esse reino próspero, inclusive, tem como destaques os reis Davi e Salomão, né? O Salomão, o rei tido como muito sábio, né? A sabedoria salomônica e tal. Inclusive é ali que você constrói-se o famoso Templo de Israel, ou Templo de Jerusalém, que é a capital do Império Israelita, né? Mas os israelenses, o reino de Israel, ele acaba passando aí por algumas questões em particular. Mas isso a gente conversa no próximo encontro. Beleza, galera? Prazer estar com vocês. Até a nossa próxima oportunidade. Beijo na alma.